Assim como Gólgota, há muitos lugares em Jerusalém que dizem ser o túmulo de Jesus. No entanto, para ser reconhecido como túmulo de Jesus, as provas exigidas pela Bíblia devem ser atendidas. Jesus sofreu fora da cidade. Ele morreu na execução de Roma em uma colina chamada Calvário. Deve haver um jardim ou grama próximo ao Calvário. No jardim deve haver um túmulo de pedra, mas apenas uma. O túmulo deve ser um túmulo de ricos tradicionais da Judéia. O túmulo deve ser grande o suficiente ao ponto de comportar 3 a 4 pessoas que entram para ficar de luto. Fechar a entrada rolando a pedra, mas essa pedra deve ser grande o suficiente ao ponto de 2 mulheres não conseguirem mover. Deve ter um caminho na parte superior na qual pessoas possam enxergar de baixo. O local da execução deve ser visível da residência oficial do governador Pilatos e do tribunal. Essa tumba do jardim foi descoberta por Charles Gordon, da Inglaterra, no final do século XIX. E agora é mantida por uma associação da tumba do jardim. No passado, esta colina chamada Gólgota ou Caveira era usada como local de execução pública, na época do domínio romano, e antes de Jesus era usado como local para executar pecadores de acordo com as leis. Existem 2 razões pelas quais este local é chamado de caveira. Primeiro, porque o formato da colina se assemelha a uma caveira, e segundo, é porque os corpos e cadáveres de pessoas executadas eram vistos com frequência. Atualmente, há um ponto de ônibus dos árabes palestinos em frente à colina do Gólgota, e a parte superior da colina é usada como cemitério público dos árabes. Um dos ladrões havia gritado: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Ele apelou a Jesus para salvar o corpo que estava prestes a morrer, mas Jesus veio para salvar o nosso espírito. Jesus encontrou os ladrões da cruz e, em um lugar daquela colina, disse: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Essa palavra foi a promessa que Jesus faria todo o necessário para que este ladrão pudesse entrar no céu. Significa que esse ladrão não precisava fazer nada, pois Jesus faria todas as coisas para que ele pudesse entrar no céu. José de Arimateia havia cavado um túmulo numa rocha para si mesmo. Na época, ele era um ilustre membro do Sinédrio em Israel, ou seja, um deputado. Era um homem do parlamento que tinha autoridade para ir pessoalmente à residência do governador Pilatos para lhe pedir o corpo de Jesus. Pessoal, em Romanos 6:10 a palavra diz: "Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus." Pessoal, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Pessoal, Jesus disse na cruz que está consumado. Ele lavou e apagou todos aqueles pecados de não termos conseguido servir a Deus, aqueles pecados de não termos conseguido cumprir as leis, aqueles pecados grandes, pequenos, do passado, presente e do futuro. Todos os pecados que cometemos e iremos cometer desde que nascemos até a morte. Pelo seu próprio sangue, pagou o salário de todos esses pecados. Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados também morreram, na qual esses pecados perderam a vitalidade. Pessoal, a existência do pecado tem o poder de se apoderar da alma das pessoas e arrastá-los ao inferno. Mas Jesus cortou esse poder. Assim, quando se corta a cabeça de uma cobra, fica igual a uma cobra morta. Da mesma forma, se remover o detonador da granada, é o mesmo que uma granada inválida. Pessoal, quando se tem 2 carvões, um deles já está queimado e o outro não. Não adianta colocar o carvão queimado no fogo, que ele não irá mais acender, porque já está queimado. No entanto, se colocar o carvão não queimado no fogo, esse carvão irá acender. Ou seja, o juízo dos nossos pecados já finalizou,
E a punição por todos os nossos pecados já foi pago na cruz de Jesus. Pessoal, depois que Jesus morreu crucificado, ele foi colocado aqui neste túmulo e foi sepultado. Quando Jesus foi colocado neste túmulo, nós também fomos colocados juntos. E Jesus, ressuscitando, nos provou que agora somos justos e não temos pecado. Quando Jesus ressuscitou e saiu deste túmulo aqui, nós também saímos juntos. Pessoal, se continuarmos dizendo que ainda temos pecado no coração, que ainda somos pecadores, mesmo Jesus tendo sido crucificado na cruz, então, afinal de contas, qual a nossa relação com a morte de Jesus? Pessoal, eu também fui enganado por muito tempo. Eu cria em Jesus e sabia que ele havia morrido na cruz, mas eu achava que ainda tinha pecado no coração, cujo me considerava um pecador. Mas a fé de Jesus era diferente da minha. Eu descobri o fato de que a fé de Jesus é diferente da minha. A fé de Jesus, já que ele havia morrido crucificado na cruz, levando todos os meus pecados, então ele crê que já eu não tenho mais pecado, que eu sou santo e justo perante Deus. Um dia eu aceitei essa fé de Jesus em meu coração, então pude crer que os pecados do meu coração já foram lavados, que já não tenho mais pecado e sou justo. Embora eu cometa erros, seja falho e caia, mas não levarei as coisas que fiz bem ou deixei de fazer diante de Deus. Mas Jesus me concedeu a fé de levar o seu sangue que remiu todos os meus pecados. Pessoal, ainda resta pecado no coração de vocês? Jesus morreu no Gólgota, onde ressuscitou após ter sido colocado neste túmulo depois de morrer na cruz. Assim, resta pecados no seu coração? A Bíblia nos diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Pessoal, vocês devem acreditar no fato de que todos os nossos pecados foram mortos, remidos e lavados quando Jesus morreu na cruz. Vocês são justos, sem pecado. Pessoal, essas são as azeitonas. Aqui elas fazem conserva de azeitonas. Os judeus consomem as azeitonas fazendo conserva de cada tipo, diversos tipos de azeitonas. No início é um pouco difícil acostumar com o gosto, mas depois torna-se viciante. Bom, pessoal, esta é a azeitona em conserva. Vou provar. Esta azeitona em conserva que acabei de provar está sem caroço. Foi tirado para ser consumido sem caroço. אדוני, כמה שנים אתה עובד במחנה? עד היום? 50 שנה 50 שנה, וואו. עכשיו מחנה יהודה, זה בית השני שלנו, בית ראשון אפילו. פה יש הרבה שמחה, קניות, אנשים, מטיילים, תיירים, הכל, פה זה החיים. מחנה יהודה זה כמו חיים שלך, נכון? חיים שלך. אתה ראית את כל ההיסטוריה של מחנה יהודה. כן, היו פה פיגועים, היו פה... Depois que Davi se tornou rei, ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Davi ocupou esta alta fortaleza dos jebuseus,
e fundou um novo estado unificado que se chamava Cidade de Davi. Ir David em hebraico, chamado de Cidade de Davi. Belém era o bairro de Davi, e aqui é a cidade de Davi. Aqui é a fortaleza dos Jebuseus, e esta é a parede do palácio real onde o rei Davi viveu. Na parte inferior do palácio normalmente ficavam os generais e oficiais da guarda. Enquanto Davi caminhava em algum lugar no alto deste palácio, olhando para baixo viu uma mulher tomando banho, que era a esposa de Urias, com quem adulterou. Este é o túnel que desce ao reservatório dos Jebuseus. Os Jebuseus, que era a tribo mais potente dentre os cananeus, tinham técnicas com picareta, onde cavaram este túnel subterrâneo. Vou descer. Eles desciam por esse caminho para trazer água do reservatório. Reservatório, em outras palavras, é semelhante a um poço. Já que era extremamente difícil trazer água para a fortaleza dos Jebuseus, eles escavaram esse túnel para puxar a água de Gion, que flui no subtérreo, onde traziam para cima. Então, este é o caminho que desce ao poço, onde as pessoas da fortaleza de Jebuseus desciam para trazer água. Descemos até o poço, o local onde se tirava a água, a parte mais importante da fortaleza dos Jebuseus. Ele passa por um túnel oblíquo de 40 metros. Este é um lugar onde podemos sentir o toque das tribos cananeias, que possuem técnicas com picareta. As pedras e a terra daqui são muito melhores de capinar do que a Coreia. Este poço dos Jebuseus foi descoberto mais tarde por Charles Warren, também chamado de Poço de Aaron. O poço é literalmente um lugar para tirar água, um lugar onde faz descer o balde para trazer a água de Gion, que flui no subtérreo. Aqui é onde fica a fonte de Gion. É a única fonte de água da fortaleza dos Jebuseus. A água que flui abaixo do poço também é da fonte de Gion. Embora esteja seca agora, mas na época de Davi era diferente. As pessoas nomearam este poço de Gion o nome do segundo rio que aparece em Gênesis 2. Durante o reinado de Davi, todos os eventos importantes aconteciam ao redor deste poço. Portanto, este poço tem grande valor. Até a unção de Salomão foi justamente nesse poço. Pessoal, esse poço aqui é um buraco tão estreito que passa só uma pessoa por vez. Tem 12 metros de profundidade. E Joabe foi o primeiro a subir por aqui. O comandante Joabe e o exército de Israel subiram por este buraco aqui, um por um, onde abriram de dentro a porta desta fortaleza dos Jebuseus. Mas como os soldados de Davi conseguiram subir? Porque aqui é o local mais importante da fortaleza dos Jebuseus. Por isso, os soldados da guarda vigiavam 24 horas por dia com espadas e escudos. Pois se algum inimigo invadisse e derramasse ao menos uma gota de veneno, todos da fortaleza dos Jebuseus seriam mortos. Por isso, os soldados arriscavam suas vidas para vigiar este lugar. Mas como será que o exército de Israel teria conseguido subir varonilmente através de um buraco onde entre apenas uma pessoa por vez, sendo que os soldados sempre se revezavam para vigiar com espadas e escudos? Muitos arqueólogos expuseram diversas opiniões sobre esse fato, dizendo que o exército de Davi subornou os soldados da guarda. Outros dizem que foi pela habilidade de Joabe com espadas, etc. Há muitas especulações de diversos arqueólogos,
Mas eu vejo que este é um túnel estreito que entra apenas uma pessoa por vez. E tendo 12 metros de profundidade, se cair, morre na hora. Mas como o exército de Israel conseguiu subir e conquistar essa fortaleza dos jebuseus? Pessoal, eu encontrei esta resposta na Bíblia. Mas a resposta lhes contarei lá em cima. Aqui é o túnel dos cananeus, principalmente dos jebuseus que os cananeus escavaram há 3.000 anos atrás. Este túnel aqui está separado daquele túnel de Ezequias, ao qual vocês ouviram o som da água aquela hora. Dizem que eles aproveitavam este túnel para fornecimento de água e também como uma passagem secreta de operações militares quando havia uma guerra. Agora estou passando por esse túnel de Canaã. Já que os cananeus tinham técnicas com picaretas, eles escavaram as rochas com essas picaretas para fazer esse túnel. Pessoal, até agora vimos a fortaleza dos jebuseus. E o segredo do poço que lhes contaria é o seguinte: Joabe foi o primeiro a subir pelo poço. Depois, o exército de Israel. E a razão mais fundamental deles terem conseguido tomar a fortaleza dos jebuseus não foi outra, mas sim foi as palavras de Davi ditas aos israelitas. Davi recebeu de Deus o coração de subir pelo poço e disse: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Todo o segredo estava dentro dessa palavra dita por Davi. Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Essa palavra, lendo essa parte detalhadamente da Bíblia hebraica, pude sentir uma coisa: qualquer um suba pelo poço, assim certamente vencerás. Qualquer um suba pelo poço, assim só terás como vencer. Pude sentir e descobrir uma forte mensagem de fé, um forte pressentimento de fé. Então, a maior razão fundamental pela qual primeiro Joabe e depois o exército de Davi foram capazes de subir foi por terem crido e recebido em seus corações as palavras ditas por Davi, o homem de Deus. Enquanto subiam, ao me ver, iremos morrer. Não dará certo, será impossível. Mas o homem de Deus, Davi, disse para subir. Disse que se subirmos, venceremos. Se subirmos, venceremos os jebuseus. Eles aceitaram essas palavras e renunciaram às dúvidas e o medo que surgiam em seus corações, podendo subir apenas crendo e guardando as palavras de Davi. Essa foi a causa da vitória, cujo, de acordo com essa fé, Deus deu a vitória. Enquanto o exército dos jebuseus estavam caçoando e zombando do exército de Davi, o exército de Davi já havia entrado na fortaleza pelo poço, onde empurraram e abriram a porta que estava fortemente fechada. Eles não abriram a porta do lado de fora, mas o exército de Davi entrou pelo poço, onde conseguiram abrir a porta fortemente fechada de dentro para fora. É um fato de fé muito surpreendente. A água que fluía no poço criado pelo rei Ezequias era armazenado neste reservatório de água, semelhante a uma piscina quadrada construída artificialmente, que se chamava Siloé. Em Isaías fala das águas de Siloé, que correm brandamente. O açude de Selá, junto ao jardim do rei, que fala em Neemias,
E as águas do açude inferior que aparece na guerra entre Senaqueribe, rei da Assíria, com o rei Ezequiel, eram todas águas de Siloé. Atualmente há poucos vestígios, mas no passado, Siloé era como uma grande piscina de 17 metros de comprimento, 5 metros de largura e 6 metros de profundidade. Agora, entretanto, está com o formato de um pequeno lago, o formato que era durante a época do Império Turco-Otomano. Quando as pessoas saem do túnel de Ezequias, chegam em Siloé. O cego de nascença veio a este lugar pela graça de Jesus, onde se lavou e voltou de olhos abertos. Os judeus acusaram Jesus de pecador, por ter aberto os olhos do cego num sábado, e atacaram o cego e os pais deste. No entanto, o cego responde: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Embora não conheçamos toda a Bíblia e não conheçamos toda a teologia, mas sabemos que há uma certeza no coração dos cristãos salvos. Jesus desceu esta rua montado num jumento. É o lugar onde Judas Iscariote se despediu de Jesus com um beijo para vendê-lo. E também é o lugar onde Pedro cortou a orelha de Malco com uma espada. E Jesus, mandando Pedro colocar a espada na bainha, restaurou a orelha de Malco. Aqui é exatamente Getsêmani, em frente ao Vale Cedron, no sopé do Monte das Oliveiras. Aqui foi construída a Igreja de Todas as Nações, e no meio dela estão algumas oliveiras muito antigas, que se nota ter mais de 1000 anos. Entre elas podemos ver uma oliveira bem mais antiga, que é a mesma que existiu na época de Jesus. Não sei se esta árvore, que está viva há mais de 2000 anos, se lembra de ter escutado a voz da oração de Jesus quando era mais nova. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Como seria bom se esta árvore tivesse uma boca e pudesse nos testemunhar pessoalmente sobre isso. Todas as oliveiras foram arrancadas por Roma, mas esta árvore sobreviveu e continua dando frutos. A palavra Getsêmani em hebraico é Gatsemane, que significa prensa de azeite. Uma azeitona contém muito azeite, porém sua forma de ser esmagada e quebrada para se obter este precioso azeite, da mesma forma, quando nosso coração e pensamento for desmoronado e quebrado, o Espírito de Jesus pode ser manifesto. É isso que significa. Pessoal, aqui é o cume do Monte das Oliveiras. Exatamente por este céu, depois de Jesus ressuscitar, ele foi elevado às alturas deste céu. Quando Jesus voltar a esta terra novamente, ele descerá deste mesmo céu para este Monte das Oliveiras numa nuvem. Pessoal, aquela cúpula dourada, o templo de rocha, quando abre a tampa daquela cúpula dourada, é uma pedra grande, bem plana lá dentro. Até nos dias de hoje, os judeus e os muçulmanos lutam por essa pedra. A razão pela qual aquela pedra é importante para os judeus
é por provavelmente ser a pedra que Abraão amarrou Isaque para sacrificá-lo no Monte Moriá. E depois, Davi levantou o censo para poder medir qual seria o tamanho do seu poder. E esse censo que Davi levantou para medir o tamanho do seu poder incomodou muito a Deus, pelo fato de Davi ter levantado o censo a fim de medir o tamanho do seu poder, ao invés de confiar em Deus. Por esta causa, Deus enviou as pestes e muitos israelitas começaram a morrer. Ali, logo em frente ao Monte Moriá, fica a eira de Araúna, o Jebuseu. Ali, Davi ofereceu holocaustos a Deus. E então, naquele momento, a praga cessou. Aquela eira da Araúna em que Davi ofereceu holocaustos é o lugar onde mais tarde, quando foi construído o Templo de Salomão, foi decidido como local do altar. E o local onde fica aquela pedra grande que está dentro da cúpula dourada, Salomão decidiu para ser o lugar santíssimo quando construiu o templo. Pessoal, o que você acha que tem dentro do lugar santíssimo? O lugar santíssimo é o lugar onde se coloca a arca da aliança que Moisés recebeu no Monte Sinai. E Salomão fez daquela rocha o lugar santíssimo, onde colocou nela a arca da aliança. Pessoal, qual o significado da arca? Essa tampa da arca se chama propiciatório e também é chamado de trono da misericórdia. Neste propiciatório, que é a tampa da arca, foi aspergido o sangue do bode que era ao Senhor, o qual havia sido sacrificado carregando o pecado do povo no dia da grande expiação. Esse sangue do bode era aspergido sobre essa tampa da arca. Isso significa que Deus não olhará mais para as leis, porque as leis foram colocadas na arca com a tampa semiaberta, a qual foi completamente fechada após colocar as leis. E o sangue do bode foi aspergido em cima desta tampa. Isso significa que Deus não olhará mais para as leis, e sim para aquele sangue aspergido. Esta é a prova de que todos os pecados nossos e do povo de Israel, de não termos conseguido cumprir as leis, foram todas perdoadas pelo sangue do bode. Agora todo aquele que abrir a tampa desta arca e tirar as leis será amaldiçoado. Deus não verá mais as leis, mas verá o sangue do bode que foi aspergido em cima da tampa da arca. Jesus veio nesta terra e morreu derramando seu sangue ali na colina de Gólgota, que fica ali, fora da cidade de Jerusalém. Esse sangue de Jesus derramado naquele momento lavou todos os nossos pecados, nos tornando santos e limpos. E pagou o preço de todos os nossos pecados. Jesus, com seu sangue derramado na cruz, levou ao lugar santo, não desta terra, no lugar santíssimo, não dessa terra, mas no lugar santo celestial, no lugar santíssimo do tabernáculo celestial, onde aspergiu seu sangue na tampa da verdadeira arca. Existe o lugar santo terreno e o lugar santo celestial. O sangue dos bodes e de bezerros foi aspergido no lugar santíssimo do tabernáculo terreno, mas o santíssimo sangue de Jesus foi aspergido do lugar santíssimo do tabernáculo celestial. Por isso os nossos pecados foram perdoados e pagos não somente por 1 ano, por 10 anos ou por 100 anos, mas foram limpos e pagos para sempre. Então, por meio desse sangue de Jesus, não temos mais pecado. O Monte das Oliveiras do tempo de Jesus era um monte densamente povoado de oliveiras, com cerca de 800 metros de altura. No Velho Testamento, em 2 Samuel 15, diz que Davi foi para o Monte das Oliveiras, quando fugia de Absalão. A menção mais importante do Monte das Oliveiras no Antigo Testamento é provavelmente Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. De acordo com essas palavras, Jesus veio.
E conforme profetizado em Zacarias 9:9, ele entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Conforme essa palavra, inúmeros judeus do Monte das Oliveiras estão sepultados, esperando pelo dia da ressurreição, mas a maioria deles estão sepultados sem saber que Jesus é o Messias. Este Monte das Oliveiras é a sombra dos judeus que esperam pelo Messias, e o Monte Sião, que está do outro lado, é a sombra de Jesus que veio chamar os pecadores. Bom, pessoal, hoje eu comprei isso. Isso é o Bajel de Jerusalém. É um pão que se vende somente em Jerusalém. Vende apenas neste mercado de Damasco. Isso se chama zatar. Este zatar é pó de isopo. Este zatar é pó de isopo. É pó de isopo tostado com sal e sementes de gergelim. Eu vou provar isso. Se tira um pedacinho assim e passa neste pó e assim come. Geralmente os palestinos comem este pão de manhã. Existem lugares em Israel que são considerados sinistros e raramente são visitados por turistas. Um deles é este, o Vale do Filho de Inom. Descendo este vale, encontraremos o Vale de Cedron, o caminho do rei onde Davi passou quando fugia de Absalão, seu filho. O povo de Judá construiu os altos de Tofete para os deuses dos Amonitas, Moloque, onde queimavam crianças vivas para sacrificar a Moloque neste lugar. Mas o rei Josias destruiu todos estes sacrifícios estranhos, vales e altos de Tofete feitos a Moloque. Assim, este lugar se transformou em uma tumba dos gentios e incinerador de resíduos que saem de toda a cidade de Israel. Dentre os 12 portões de Jerusalém, o portão que fica no norte é o portão onde tira lixos e resíduos, que se chama Dung Gate. E em hebraico, Sha'ar Ha-Asfot, que significa o portão da sujeira. O Vale do Filho de Inom é chamado de Gehenna em hebraico, mas a palavra inferno em hebraico também é Gehenna. Muitos lixos e sujeiras da cidade queimavam nesse vale a noite toda, e grito de crianças sendo queimadas para sacrifício a Moloque não cessavam. Já que as fumaças de lixos queimados e gritos de crianças eram contínuas por 24 horas, por isso este lugar foi nomeado de Gehenna, que significa fogo que não se apaga. Quando Jesus disse: "E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível." Jesus também falou sobre Gehenna ao falar do inferno. No final desse vale, que foi nomeado de inferno, é exatamente o campo de sangue onde Judas Iscariote se suicidou.
O fim do inferno significa o lugar onde se autocondena. Pessoal, aqui é Aceldama, lugar onde Judas Iscariotes se autocondenou e cometeu suicídio. Existe o fim do vale do filho de Inom e existe o início do vale Cedron. Pessoal, será que Judas Iscariotes não teve outro caminho? Judas Iscariotes cometeu um grande pecado de vender Jesus, vender o Salvador. Ele abandonou o Salvador. Após este homem ter sido enganado por Satanás, pecar, aceitar o coração de Satanás e vender Jesus, ele entrou numa profunda condenação em seu coração. Imaginem o quanto ele deve ter sofrido e se remordido. Jesus sabia que Judas Iscariotes não era salvo. Ele disse: "Todos vocês estão limpos, mas não todos." E se referindo de Judas Iscariotes, disse: "O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído." Mesmo que o nosso Senhor tenha concedido de forma igual o amor e a graça de Deus a Judas Iscariotes também, mas será que realmente ele não teve outro caminho? Penso que ele teve caminho sim. Porque quando Judas Iscariotes vendeu Jesus e estava sentindo uma profunda condenação no coração, nesse momento Jesus já havia carregado até esse pecado de Judas Iscariotes e estava indo para a cruz. Se Judas Iscariotes não se suicidasse e fosse até Jesus com este coração dolorido, pesado e de pecador, eu dou minha certeza absoluta que Jesus teria libertado Judas Iscariotes desse sofrimento do pecado e dessa condenação que deixava seu coração pesado. O poder para Judas Iscariotes vencer esse pecado e a condenação profunda estava justamente no sangue de Jesus. Embora Judas Iscariotes tenha cometido tamanho pecado, mas Jesus carregou e se responsabilizou até por esse pecado. Indo para Gólgota, morreu derramando seu sangue, pagando assim por todos os pecados de Judas. Se ele tivesse confiado no sangue de Jesus, confessando: "Realmente eu sou mau, sujo e imundo, mas o sangue de Jesus lavou todos os meus pecados. Esse sangue me limpou. Eu fui muito soberbo e mau, porém, confiando no sangue de Jesus, estou aqui diante de Deus. Todos os meus pecados foram remidos e já não tenho mais pecado." Se Judas Iscariotes tivesse ido diante de Deus, confiando no sangue de Jesus, tenho certeza que novos caminhos seriam disponibilizados a ele. Porém, ele não conseguiu vencer a si próprio e se autocondenou. Jesus soube de antemão que até o fim de Judas não se converteria e acabaria tirando a sua própria vida em pecado. Talvez esta seja a figura das pessoas de hoje em dia, das quais dizem crer em Jesus, mas não conseguem se livrar da condenação do pecado no coração e vivem até o fim de suas vidas perturbadas e aflitas por não conseguirem solucionar os sofrimentos desses pecados. שלום אדוני, מה אתה חושב על ירושלים? מה המשמעות של עיר ירושלים אליך? המשמעות של ירושלים, עיר הקודש והמקדש, עיר קדושה, עיר שמחייבת את מי שנמצא בה להתנהג כמו שהוא נמצא בהיכל של מלך. ירושלים, אם נחלק את האותיות, זה ירי שלם. ירושלים שעיר שנמצאים בה צריך לשאוף לשלימות וליראת שמיים. אי אפשר להתנהג בירושלים כמו בכל מקום אחר. שלום אדוני. וברכה. כן, מה המשמעות של ירושלים אליך?
מה אתה חושב על עיר ירושלים, בלב שלך? מה אתה מרגיש? אנחנו נמצאים ממש זמן שקרוב, משיח מגיע כל רגע ורגע, וירושלים, שאנחנו נמצאים בממילה, זה ממש מול בית המקדש. ירושלים בשבילי זה בית המקדש השלישי, מלך המשיח. Se formos selecionar a zona de conflito mais sensível do mundo atualmente, é claro que será o Templo Cúpula da Rocha que fica no oriente de Jerusalém. Dentro do Templo da Cúpula da Rocha, há uma rocha grande e plana que fica logo ao abrir a tampa da cúpula dourada. Essa é pedra exatamente do holocausto, onde Abraão amarrou Isaque para sacrificá-lo a Deus no Monte Moriá, após ouvir a voz de Deus. E a eira que fica logo em frente à pedra plana é exatamente a eira de Araúna, o Jebuseu, onde Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas a Deus, devido às pestes enviadas por Deus quando Davi levantou o censo. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, fez o altar na eira de Araúna, e o lugar santíssimo no local da pedra de holocausto de Isaque, e a arca da aliança sobre a pedra. Salomão começou a construir o templo em 996 a.C. e concluiu em 7 anos e 6 meses. O templo de Salomão foi destruído pela Babilônia. Mais tarde, os judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia concluíram o templo de Zorobabel em 516 a.C. sob orientação de Zorobabel. Após isso, desde 20 a.C., sob orientação de Herodes I, o Templo de Herodes foi construído por cerca de 46 anos. O Templo de Zorobabel e o Templo de Herodes reconstruídos são chamados de Era do Templo II. O Templo de Herodes foi destruído em 70 d.C. pelo general romano Tito, restando apenas o Muro das Lamentações. Jesus pegou um chicote e, tendo entrado no templo, expulsou todos que ali haviam vendido e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Existem milhões de histórias no monte do templo, mas acredito que a história que o Senhor mais deseja nos contar é a história da mulher surpreendida em adultério. Muro das Lamentações refere-se ao muro ocidental do Templo de Herodes. Em 70 d.C., o general Tito de Roma destruiu o templo, deixando a parede ocidental para transmitir a força de Roma e a miséria terrível de Israel. Os israelitas foram espalhados por toda a Europa, e no Império Bizantino foi permitido aos judeus dispersos a orar diante deste muro uma vez no ano, no dia da destruição do templo. A partir de então, passou a se chamar Muro das Lamentações, porque os judeus que oravam diante desse muro começaram a lamentar pelo templo dos judeus ter sido destruído e por ter perdido a Terra Santa. Os judeus ainda oram em frente a este muro, pois acreditam que Deus ouve quando oramos no lugar onde fica o templo de Deus. Eles relembram do templo passado que ficava atrás deste muro. Milhares de pessoas do mundo inteiro chegam aqui para escrever seus desejos em um pedaço de papel e jogam-os entre as paredes. Existem mais de 17 pedras como estas no subsolo deste muro, começando desde este chão até o 7º tijolo grande. Eram pedras do templo de Jesus. Estas pedras eram tiradas do chão com cinzel, trazidas uma a uma com a força da vaca, usando uma carroça. Este muro, que pertencia à Jordânia, foi restaurado por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Quando os discípulos foram ter com Jesus para lhe mostrar a construção do templo, Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que seja derribada, e disse que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Assim, ensinou que somente as coisas vindas pelas promessas de Deus será eterna. Devemos nos lembrar que todas as coisas são estabelecidas pela promessa de Deus, serão derribadas e somente a promessa de Deus durarão para sempre.
Hoje, o Neguev se tornou o lar de beduínos nômades. Jerusalém é a sombra dos religiosos judeus. Cesareia é a sombra dos belos políticos romanos. O Mar da Galileia é a sombra pura de Jesus. O deserto da Judéia, a sombra dos profetas. E esta região do Neguev é o símbolo dos ancestrais da fé. Na Bíblia, quando Deus prometeu a Abraão, não havia ninguém maior do que ele para jurar no nome de alguém. Então ele jurou no seu próprio nome. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Deus não consegue mentir. Ele tentou demonstrar plenamente, por juramento, de que a sua vontade para conosco não mudará. E nós olhamos para o Deus desta promessa. Pessoal, aqui é Mizpe Ramon, o lugar onde melhor se enxerga as estrelas de noite em Israel. Portanto, há muitas pessoas que afirmam que Deus trouxe Abraão para cá, quando lhe mostrou as estrelas. Mas aqui fica a milhões de quilômetros de Berseba, local próximo de onde Abraão vivia. Mas mesmo assim, as pessoas dizem que Deus conduziu Abraão para cá, a fim de mostrar as estrelas. Na época, Abraão tinha aquele coração: Deus não me deu sementes, Deus não me deu um herdeiro. O herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Assim, ele tinha profunda descrença e murmuração no coração. Mas Deus disse que Damasceno Eliezer não seria seu herdeiro, mas aquele que seria gerado dele. Então Deus, o conduzindo para fora e mostrando as estrelas do céu, disse que sua posteridade seria assim. Naquele momento, pela primeira vez, Abraão creu em Deus, que daria descendência a ele. Ah, Deus me dará semente. Precisamente Deus me dará descendente. Pela primeira vez, Abraão creu que Deus daria descendência. E Deus imputou esta fé para a justiça. Embora mais tarde Deus teve que o procurar novamente pela recaída na fé, e também porque outros pensamentos haviam entrado em seu coração, mas naquele dia, olhando para as estrelas, em Gênesis 15, ele percebeu que milhões de descendentes nasceriam através da semente que Deus o daria. A semente que diz aqui, superficialmente se referia a Isaac, mas na verdade se referia a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, que nasceria através da genealogia de Abraão por meio de Isaac. Abraão havia pensado em seu coração: Deus me dando semente, Ele irá trabalhar através desse meu herdeiro. E Deus se alegrou tanto desse coração que imputou para a justiça. Porque essa semente e o herdeiro representam Jesus, que nasceu para nos salvar do pecado. A Bíblia nos ensina que Deus não chama outros descendentes de semente, mas chama apenas Jesus Cristo de semente. Por meio dessa história, podemos saber que Deus se alegra grandemente e imputa para a justiça aquela pessoa que crê e recebe Jesus em seu coração, dizendo: Jesus lavou meus pecados, Jesus purificou meu espírito, Jesus lavou todos os meus pecados. A Bíblia nos diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça
independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor jamais imputará pecado. A semente que Abraão obteve naquele dia representa Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus no coração, embora não tenhamos feito nada de bom, mas se recebermos aquele coração de que Jesus lavou todos os nossos pecados, por isso sou santo e limpo. Assim, confirmamos que Deus imputa essa fé para a justiça e considera essa fé como uma vida.